Fala galera, canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Convido a vocês participarem desse jogo comigo, que é um quiz, tá? Um quiz sobre aquário. Eu vou fazer 10 perguntas aqui, tá? Onde as respostas serão sim, não ou depende. E logicamente, para cada pergunta eu vou falar sim, não ou depende e eu vou dar depois a base da minha resposta. E aí, inclusive, eu peço que vocês anotem quem for responder, quem for participar da brincadeira. Quando você acertar, são 10 perguntas, né? Quando acertar, você marca um pontinho para que no final do jogo você possa ter uma nota, né, de 0 a 10, né, onde 0 é a nota E, né, e 10 é a nota A, e para você ter uma noção aí como você foi no seu teste. E logicamente, se você não concordar comigo, e ninguém aqui é obrigado a concordar com o que eu digo, você também está convidado a colocar a sua pergunta, a sua indagação ou o seu questionamento, né, a sua contradição ali ao meu conteúdo, e a gente troca uma ideia. De repente a minha resposta é errada, não está muito certa, não está correta, e eu quero ouvir de vocês também, para quem não for na mesma linha de raciocínio e quiser de repente tirar uma dúvida ou me corrigir inclusive. Tá? Então, espero aqui como professor que vocês tirem nota A, tirem 10, né, na prova, nesse teste. E o conteúdo de hoje vai ser sobre filtro, tá? Filtragem. Eu quero manter a prova, o teste, né? Não chama de teste, o teste sobre um item específico, né? Hoje a gente vai falar de filtragem, somente de filtro, ou tudo que envolve o filtro, né? No próximo quiz a gente fala sobre a fauna, o peixe. No outro a gente fala sobre alimentação. Então a gente traz 10 perguntas sobre cada item. E aí eu acho que vai ficar uma brincadeira legal aí, uma brincadeira bacana. E para cada pergunta eu vou dar 5 segundos para você pensar nessa pergunta, né? Elaborar ali o sim, não ou depende em 5 segundos, e eu vou pausar e vou responder. Se você quiser um pouco mais de tempo, logicamente, você pode dar um pause no vídeo e pensar um pouco melhor e depois soltar o pause para poder responder a pergunta, tá? Então 5 segundos. Vamos lá, a primeira pergunta do quiz Aquariologia. A primeira pergunta é a seguinte, deixa eu só mover aqui para o lado um pouquinho. É a seguinte: diminuindo a amônia e o nitrito do aquário, né, eu diminuo também o nitrato. Vamos lá, 5 segundos. Deixa eu botar aqui, cadê o meu vídeo? 5 segundos. 4, 5. Foi. É, não, tá? Quando você diminui a amônia e o nitrito, você automaticamente diminui a produção do nitrato, mas o nitrato ele é acumulativo, tá? É, diminuir a produção da amônia e do nitrito, logicamente você diminui a produção do nitrato, só que como ele é acumulativo, você acaba, né, a amônia acaba sendo consumida, o nitrito acaba sendo consumido e o nitrato vai ficando. Vai ficando. Então, assim, mesmo que você diminua a quantidade da amônia, automaticamente aquele pouquinho de amônia vai virar nitrito, aquele pouquinho de nitrito vai virar nitrato, e esse pouquinho de nitrato vai somar com um pouquinho de nitrato que você já tem no seu aquário. Então ele é acumulativo, vai acumulando, acumulando, tem uma hora que o nitrato vai estar tão grande, tão forte, aí tu vai falar, puxa, mas eu quase não tenho amônia, minha amônia é zero, meu nitrito é zero. Sim, só que o nitrato ele é acumulativo, tá? Para você não ter nitrato no seu aquário, você precisa ter um sistema que elimine o nitrato do aquário. Ele não é simples de ter, tá? Você precisa de um esforço extra. Meu aquário, por exemplo, não elimina por si só o nitrato. Eu estou tentando fazer um esforço extra para que o nitrato seja consumido naturalmente, tá? Sem a participação humana, mecânica, de tirar a água, fazer TPA, repor a água, diminuir, dissolver a quantidade de nitrato, jogando água fora e botando água sem nitrato, você diminui, você dissolve essa quantidade. Eu estou tentando fazer isso
de uma forma que eu não tenha que ficar trocando, jogando água fora o tempo todo, tá? Mas não, você diminui a produção, mas o nitrato vai ficar lá acumulando, beleza? Segunda pergunta é, diminuindo a quantidade de comida, né, a quantidade que você dá de comida todo dia, eu também eu diminuo a amônia? Então vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, a resposta é sim. Quando você diminui a quantidade de comida, né, você passa a colocar menos comida, você acaba produzindo menos amônia. Então é proporcional. Quanto mais comida você dá para o seu peixe, mais amônia você vai ter no teu aquário. Cara, é proporcional, tá? Por quê? A amônia ela é gerada basicamente pela excreta do peixe, né, que são ali a liberação da amônia, né, na água pelas brânquias. Isso é um processo que acontece quando o peixe come, o seu metabolismo, né, o seu processo digestivo, o seu aproveitamento de proteína acontece, e essa proteína vira aminoácido, e aminoácido vira energia, e energia vai ter uma excreta, né, que a gente chama de excreta, ou seja, um residual, que é exatamente o gás amônia, e vai ser jogado na água. Então, quanto mais ele come, mais metabolismo ele faz, mais proteína ele tem para quebrar, para usar, para utilizar. Ele vai jogar, essa proteína vai gerar uma excreta, um resíduo, e vai para a água como amônia. Então, muita comida, muita amônia. Por isso que você tem que saber dosar certinho a quantidade de ração para o seu peixe, dando aquela quantidade excelente, onde ele não vai passar fome, mas também não vai ter excesso de comida no seu aquário. Lembrando que também a comida que não é aproveitada também vira amônia, o cocô do peixe também vira amônia, então tudo, ou seja, muita comida que vai para o filtro vira amônia, muito cocô vira amônia e um excesso de excreta também vira amônia, tá? Então diminua a quantidade de comida. Tem aquarista que dá comida assim, comida dia sim, dia não. Né? Um dia ele dá comida, pouca, outro dia ele fica de jejum, o peixe fica em jejum, não come, aí no terceiro dia ele come. Então tem gente que faz isso. Eu prefiro dar comida todo dia em poucas quantidades. Pergunta 3, vamos lá, deixa eu zerar aqui. O excesso de amônia pode matar meu peixe? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso depende. Achou que ia falar sim, né? Isso depende, tá? A amônia depende de condições, né? E a condição principal para a amônia matar teu peixe é o pH, tá? Então, se o teu pH for ácido, você pode estar com a amônia lá em cima, lá no topo, estourando, que não vai matar teu peixe. Porque a amônia em água ácida, a gente está falando de química, né? Então existe ali um componente químico diferente da água ácida para a água alcalina. A química da água ácida é diferente da água alcalina. E quando eu falo ácido e alcalino, eu estou falando de química. Né? E a água ácida ela interage com a amônia, transformando a amônia em amônio, com o no final, amônio. E o amônio ele não é tóxico por causa de uma junção, uma coligação de um gás a mais da água ácida na amônia, ela se torna inofensiva ao peixe. Então a água ácida, eu tenho muito isso aqui no canal. O cara fala, pô, eu tô com a amônia lá em cima, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas a água está ácida, não precisa se preocupar, o teu peixe não vai morrer por causa da amônia. Não por causa da amônia, tá? Porque a amônia na água ácida ela tende a ser inofensiva. Olha a tabelinha lá do teu medidor de pH, de amônia, né? Ele vai ter lá na tabela da amônia, né? Naquela folhinha da amônia vai ter lá os níveis de amônia que pode chegar dependendo do pH. E também de temperatura, logicamente, em um local muito frio, hoje aqui está muito frio, está com 15 graus, a amônia em 15 graus ela é mais inofensiva do que a amônia em 30 graus. Então tem toda ali uma questão ali
de química realmente, tá? De temperaturas de água e pH, principalmente pH. Então, o excesso de amônia pode matar meu peixe? Depende. Tá? Se for em água ácida, não mata. Se for em água alcalina, mata. Se for em água fria, mata talvez a tolerância maior. Talvez não mate. Em água muito quente, com certeza vai matar. Tá? Água muito quente e água ácida não mata. Então tem que saber, tem que olhar na tabelinha. Ok? Pergunta 4. O excesso de nitrito pode matar meu peixe? Boa pergunta. Vamos lá? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nitrito é diferente de amônia. O nitrito é o subproduto da amônia. A amônia é um gás consumido pela bactéria, né? Por uma bactéria. Essa bactéria ela precisa do oxigênio, né? Então ela é aeróbia, precisa de oxigênio. E ela também precisa da água um pouco mais quente e da água um pouco mais alcalina. E ela transforma essa amônia em nitrito. Quando você vai medir o nitrito, se você olhar a tabelinha do nitrito, você vai ver que tem os níveis, né, de nitrito: 0,25, 0,50, 0,1, 1,25, 1,50, por aí vai. Mas ela não tem, nessa tabela, ela não tem temperatura, não fala nada de temperatura e não fala nada de acidez ou alcalinidade da água. Tá? Então, independente se a água é alcalina ou ácida, dependente se ela a água é fria, mais fria ou mais quente, o nível de nitrito, se tiver muito alto, vai matar teu peixe, independente da água, de como a água tiver, tá? De qual água for, vai matar teu peixe. Por isso que eu falo que o nitrito ele é mais traiçoeiro que a amônia. A amônia é mais perigosa? É mais perigosa, porque ela é mais tóxica. Imagina que você tem dois copos, de um produto muito tóxico e de um produto menos tóxico. Os dois vão te matar. Só que o produto muito tóxico, a amônia, se você beber em condições desfavoráveis, ela te mata na hora. Tu vai tomar, ela vai morrer, vai morrer muito rápido. Você vai talvez sofrer menos por menos tempo, mas ela vai matar. O poder, a toxicidade é muito alta. Então o peixe vai ficar intoxicado mais rápido e vai morrer. Mas depende de condições. O nitrito, não. O nitrito ele mata o peixe mais lento. O processo é mais lento. Né? O peixe vai ter um pouco mais de resistência ao nitrito, vai tentar resistir mais ao nitrito, ou seja, ele vai morrer a longo prazo ou a médio prazo. Ele vai morrer não tão rápido como morreria com a amônia. Mas o nitrito, você não depende ali de condições extras, como temperatura da água e pH. Tá? Então, se o nitrito estiver muito alto, ele vai matar sim o seu peixe. Não tem depende. Aqui ele vai matar sim o seu peixe. Tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O nitrito ele é muito mais traiçoeiro do que a amônia. Pergunta 5. O excesso de nitrato pode matar meu peixe? Boa pergunta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. O nitrato pode matar meu peixe? O nitrato em si não mata o seu peixe. Tá? O nitrato também é um gás, né, que é um subproduto do nitrito. Então é uma cadeinha: amônia, nitrito, nitrato. Tá? Comida, excreta, fezes, que viram amônia, que vira nitrito, que vira nitrato. O nitrato também é o gás. Ele é o terceiro ou quarto subproduto, se você pensar, o terceiro subproduto de uma cadeia de nitrogenados. Amônia, nitrito e nitrato são nitrogenados, ou seja, são subprodutos de nitrogênio, tá? E esse nitrato, quando ele é consumido, vira nitrogênio, por isso que ele é nitrogenado. E o excesso de nitrato, ele só mata o seu peixe. Ele não mata o nitrato em si, não mata o teu peixe, tá? O que o nitrato faz? O nitrato ele é menos tóxico que o nitrito. Então o peixe resiste muito mais. A água pode ter bastante nitrato que o peixe não vai morrer, né?
ele não vai ficar intoxicado pelo nitrato, ele não vai ser envenenado pelo nitrato. Só que o nitrato causa alguns problemas em excesso, né? Ele causa alguns problemas no peixe, que não é ele que vai matar teu peixe, mas ele vai baixar a imunidade do teu peixe. Ele vai criar condições, vai fragilizar o seu peixe, que uma outra doença oportunista, uma outra doença que está no teu aquário ali, que esteja na água do teu aquário, uma outra bactéria maléfica, um fungo, um protozoário, ou seja, a defesa do peixe vai diminuir pelo excesso de nitrato e essas oportunistas, né, esses oportunistas vão ganhar força e vão matar teu peixe. Então possivelmente o teu peixe vai morrer de pode ter um ictio, pode ter uma doença do veludo, pode ter essas doenças de buraco da cabeça, pode ter, sei lá, tuberculose ou qualquer coisa do tipo, que ele não teria, né, se o nitrato não tivesse em excesso. Ou poderia ter, mas a chance é menor. O nitrato diminui a resistência, baixa a barreira imunológica do seu peixe. E aí ele vai morrer por uma outra doença, tá? Mas o nitrato em si não mata, tá? Ele só baixa a imunidade. É muito parecido com a AIDS, né? A AIDS, quando uma pessoa pega a AIDS, ela não morre de AIDS, ela morre de tuberculose, de pneumonia e outras doenças que matam porque a AIDS baixa a imunidade da pessoa. É bem parecido a questão do nitrato, tá bom? Vamos lá. Pergunta 6. Pode-se sentir o excesso de amônia na água do aquário? Eu consigo perceber a existência da amônia, né? E sentir, perceber a amônia na água do aquário? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, a amônia é perceptível na água do aquário. Você pode fazer o teste, logicamente, o teste ali de amônia. Você vai pegar um pouquinho de água, botar na pipetinha, colocar ali os produtos e ali você mata se tem amônia ou não tem amônia. Esse é o teste, inclusive, mais confiável, o teste que você precisa utilizar para você ter certeza se a amônia está controlada ou não está controlada. Mas, para o aquarista mais experiente, eu, por exemplo, eu tenho esse aquário há muitos anos, né? E eu sou aquarista há muitos anos também, desde criança. Eu estou acostumado a olhar para o aquário e falar, pô, tem coisa errada aí. Só de tu olhar para o aquário, tu já percebe, olhar para o aquário, visual. Tu olha para o aquário e fala, opa, tem caquinha aí, tem besteirinha, tem novidade aí. E também pelo cheiro. Às vezes você olha o visual, você já tem ali uma percepção de algo errado, e quando você se aproxima do aquário, o cheiro da água já te revela também uma coisa errada, algo errado, algo que não está dentro dos parâmetros corretos, né? A amônia, ela causa no aquário, principalmente, tá, visualmente, espuma. Então, se você olhar o teu aquário, se você observar meu aquário agora, na parte de cima do aquário, você vai ver umas bolinhas. Aqui, ó, aqui tem uma espuminha, umas bolinhas, né? Um pouquinho de bolinha. Aqui um pouquinho de bolinha. Aqui um pouquinho de bolinha. São bolinhas, são bolhas. Bolhas, né? Bolinhas, né? Bolinhas. Sabe? Essas bolinhas unidas dá a impressão que é uma espuma de sabão quando você olha. Mas é bem pouquinho. Tem um pouquinho aqui, ó. Tem um dedinho aqui. Aqui tem menos de metade de um dedo. Aqui tem um dedinho também. Essas bolhas, né, essas bolinhas, essas bolhas de ar, são comuns no aquário. Por quê? Cara, tem filtro batendo água. O filtro está jogando água. Tem 3 filtros aqui. Tem uma corrente ali. Se você observar, tem uma corrente de água. A água está em movimento batendo. E acaba que a água em movimento batendo cria-se essa espuma normal no aquário. A espuma normal é esse pouquinho. Se você observar, o aquário não tem quase espuma nenhuma, mas aqui tem um pouquinho ali e lá tem um pouquinho. Não tem problema. Quando você chega no teu aquário e vê toda
essa superfície toda ela com espuma, ou boa parte dela carregada de espuma, uma espuma densa, alta, não é esse filetinho pequenininho de espuma, um filetinho. É uma espuma mais alta, elas são bolhas maiores, até umas meio amareladas, às vezes, meio, com a cor meio amarelada. Muita espuma é sinal de que o teu aquário tem um excesso, tá? Um excesso de nitrogênio ali, de nitrogenados, de compostos orgânicos sendo apodrecidos, tá? O apodrecimento, né? O processo de apodrecimento gera espuma, né? Então, e na água, né? Algo apodrecendo na água, essa água tende a ter uma espuma bem densa, bem concentrada. E o excesso dessa espuma é muita carga orgânica, muito cocô, muita comida estragando, muito cocô estragando, muita excreta, o peixe jogando muita excreta na água, acaba gerando muita espuma, e essa espuma é um sinal visual de que tem muita amônia no seu aquário. Tá? Então visualmente você viu que tem muita espuma, tu já pode ter certeza que tem algo errado ali. Ah, tem muita espuma e eu medi e a amônia está ok. Pô, tu lavou o aquário com um sabão, você colocou, passou no filtro e nas partes do filtro de sabão, pode ser um excesso de sabão aí, né? Às vezes você deixou excesso de sabão em algum lugar e aí esse sabão foi para foi batido pelo filtro, foi puxado e virou ali uma espuma. Então tem que saber se você usou algum produto químico, tá? Na água para poder gerar essa espuma. Não usou nada e a espuma está acontecendo, possivelmente é a amônia que está em excesso. E o outro jeito de você perceber também, visualmente, é a espuma e você consegue também sentir o cheiro, né? Cheirar pelo olfato, né? A sensação ali, o sentido do olfato. Se você perceber um cheiro desagradável, ácido, um cheiro de amônia mesmo, para quem já sentiu o cheiro de amônia de farmácia, né? Se você pegar um vidrinho de amônia que vende na farmácia, você abrir e cheirar, ela tem um cheiro muito forte, muito ácido, chega até a queimar os olhos às vezes. Tá? Eu nem indico que você faça isso. Se for cheirar, cheira de longe. Não enfia aqui não, porque queima até a retina, o olho, pode te dar algum tipo de problema, dependendo da concentração da amônia. Mas ela tem um cheiro muito forte, que assemelha a ser um cheiro de xixi, quando você tem um xixi muito concentrado. Porque nosso xixi também tem amônia, tá? Por isso que ele fede xixi, amônia. O xixi, né? Muito concentrado, que é xixi muito amarelado. Para as pessoas que bebem pouca água, a amônia acaba sendo concentrada e tendo um cheiro muito forte. Então lembra-se muito do cheiro de xixi. Tá? Dá para perceber sim que o excesso de amônia na água do aquário sem fazer a medição através de testes. Pergunta 7. O carvão ativado retira amônia, nitrito e nitrato da água? Vamos lá. 5 segundos para você responder. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Tá? O carvão ele não retira amônia, nitrito e nitrato da água. A função dele não é essa. A função do carvão é retirar cheiro e retirar cor, né? Pigmentação da água. Tá? Deixar a água bem transparente. Ele tem essa função também, porque ele adsorve. A adsorção é D de dado. Adsorve alguns componentes que estão na água. Ele consegue puxar isso para si. O que é adsorver? Ele coloca, ele puxa para ele e passa a fazer parte da sua química, né? Então ele não retém e aquele material pode se soltar e voltar para a água. Não, ele puxa e faz com que aquele material faça parte da sua química. Não tem como voltar para a água. Ele é uma adsorção e não absorção. Absorver é o que você puxa e você pode voltar de novo para a água. A adsorção passa a fazer parte do carvão. Então ele só tem a função de limpar a água, tirar o cheiro, principalmente retirar o cheiro da água e a cor, quando tem pigmentação, tanino, alguma coisa do tipo. Mas ele não retira excesso de amônia, nitrito e nitrato, ou seja, ele não diminui a amônia, nitrito e nitrato da sua água. Pergunta 8. O polímero sintético, por exemplo, Purigen ou Shampoo, né? O polímero sintético retira nitrogenados da água. O que são nitrogenados? Amônia, nitrito e nitrato.
O polímero faz isso? Sim. Tá? O polímero ele consegue retirar ou diminuir, tá, amônia, nitrito e nitrato da água. Como que ele faz isso? Ele vai lá e pega a amônia já está pronta na água, ele pega essa amônia e faz ela virar nitrito e faz ela virar nitrato? Não, não. O que ela faz é aquele componente nitrogenado, ou aquele componente, é, como eu vou dizer, tem até escrito isso aqui no vidrinho do Purigen. O componente orgânico, tá? Aqui, ó. Aqui tem se você olhar no Purigen, ele fala exatamente isso. O polímero, ele pode pegar esse componente orgânico que vai virar amônia, que vai ser consumida pela bactéria, vai virar amônia. Ele pode pegar esse componente que está flutuando na água e puxar para si, absorver esse componente. Quando ele pega esse componente que vai virar amônia, que não é amônia ainda, vai virar amônia, ele pega aquele componente e puxa para si, a bactéria que consumiria aquele componente não consome mais. Se não consome mais, aquele componente não vira amônia. Tá? Então o Purigen, ele puxa sujeira, né? Que são esse resto orgânico, ele puxa esse resto orgânico para si e não deixa que a bactéria consuma. Aí ele impede o processo do ciclo do nitrogênio. Né? Se aquele componente orgânico viraria amônia, ele foi absorvido pelo Purigen, não vai virar mais amônia. Então ele acaba diminuindo, retirando, né, a amônia do seu aquário, amônia e nitrato, ou seja, nitrogenado. Por isso que o Purigen ele entra branquinho, é um amarelo clarinho, e com o tempo ele vai ficando escuro, né? Vai mudando de cor, vai pegando uma cor meio laranjada, vai passando para o marrom, até ficar um marrom bem, bem escuro, quase preto. Por que que ele fica com essa cor? Porque ele vai pegando esses componentes orgânicos para si, vai puxando para dentro dele, e aí esses caras vão poluindo o teu Purigen. O Purigen ele limpa a água se poluindo, tá? E aí no caso do Purigen não é adsorção com D, é absorção, ele absorve. Embora aqui esteja dizendo, se eu não me engano, em algum lugar que seria adsorção. É uma absorção. Por que absorção? Porque se você pegar esse Purigen e colocar numa solução de cloro ou shampoo, numa solução de água com sal, esses componentes que ele puxou voltam para a água. O Purigen e o shampoo, eles liberam essa sujeira que ele puxou para ele libera na água quando você faz a lavagem. Ou seja, ele não esse componente não faz parte da sua química, ele só foi puxado e colado no polímero, tá? Então o polímero ele tem a absorção e não a adsorção. Vamos lá, pergunta 9. As bactérias benéficas são importantes para o aquário? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. As bactérias benéficas não são importantes são muito importantes para o aquário. Então sim, elas são muito importantes para o aquário. As bactérias são tão importantes para o aquário que sem elas, no aquário, os seus peixes morreriam. Tá? E o legal quando a gente fala de bactéria, ontem eu estava conversando com minha esposa, ela não é aquarista, ela não gosta do assunto, e eu estava viajando, estava dirigindo minha moto, e a gente conversando no intercom, e eu falando para ela sobre aquário e tal, e ela de saco cheio de me ouvir. Mas a gente falou sobre bactérias, acabei falando de assunto de bactéria, a gente falou sobre aquário, porque eu estudo bactérias por causa do aquarismo, né? O que acontece? As bactérias são tão importantes pro aquário que se não tiver a bactéria, o teu peixe morre. É a questão da maturação do filtro, né? Do aquário. Então, quando o aquário está maturado, o teu filtro está ciclado, quer dizer que existem bactérias. Enquanto o seu filtro não estiver ciclado e o seu aquário maturado, você vai ter uma flutuação onde o teu peixe pode morrer muito rápido ou morrer a longo ou médio prazo, porque as bactérias ainda não estão
em perfeito estado, ou seja, não são suficientes para manter os seus peixes vivos. Então, quem mantém o seu peixe vivo no aquário é a bactéria nitrificante, as nitrossomonas, as nitrobacters e outras bactérias aí, as próprias bactérias decompositoras, né? Todas as bactérias benéficas do seu aquário são muito importantes. Sem ela, você não tem um aquário com peixe, tá? E o legal de você entender também que, logicamente, o peixe é a estrela do aquário, né? A gente tem aquário para o peixe, né? Você monta um aquário muitas das vezes por causa de peixe. Ah, mas eu montei um aquário por causa de coral. Ok, meu coral não precisa de peixe. Precisa, né? Porque existe uma simbiose ali entre o coral, o peixe, que vai gerar amônia para o coral poder, o coral que tem sua flora, né, poder consumir essa amônia, quer dizer, esse nitrato. Então tem ali toda uma simbiose acontecendo. O legal é entender que a bactéria mantém o peixe vivo e o peixe mantém a bactéria viva, tá? Porque não existe peixe onde não tem bactéria e não existe bactéria onde não tem peixe. Um depende do outro, um precisa do outro. Existe uma simbiose, tá? A simbiose é quando duas espécies diferentes, totalmente diferentes, elas trabalham mutualmente, tá? Elas fazem processos onde o que faz mal a uma, o resultado do seu trabalho de uma, atende à necessidade da outra e vice-versa. Tá? O peixe cria amônia, nitrito e nitrato, que vai alimentar a bactéria. E a bactéria consome amônia, nitrito e nitrato, que vai matar o peixe. Então, sem um, o outro não existe. Tá bom? Só para a gente poder entender quão importante é a bactéria no teu aquário. Ela é tão importante quanto o teu peixe. Ok? Pergunta 10. Essa pergunta que é mole. Posso lavar meu filtro e componentes, né? Os componentes do filtro e o filtro com sabão e outros produtos químicos? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Posso lavar meu filtro com sabão, sabonete, detergente, água sanitária? Não. Não, tá? Não por N motivos. Primeiro motivo, quando você lavar o seu filtro e seus componentes, o que são componentes do filtro? A cestinha do filtro, o impeller, que é o carinho que fica, o eixo que fica girando lá para jogar água, a saída do filtro, a entrada do filtro, a mangueira do filtro, a própria, você pode até incluir também as mídias biológicas também. Nada disso pode se receber produto químico, tá? Porque esses caras, né, podem reter o produto químico quando você lavar. Por exemplo, passei sabão em tudo, incluindo na esponja, na espuma. Eu tenho aquelas espuminhas, né? Eu fui lá, botei um produto químico ali, um detergente e tal, lavei bem a esponja e coloquei no filtro. Se essa esponja estiver carregada ainda com produto químico, possivelmente vai ficar. Isso vai para a água do aquário, vai para o sistema do aquário, vai afetar teu peixe, tá? Então, o resquício do produto químico vai matar teu peixe. O sabão, sabonetes, detergente, água sanitária, qualquer coisa química vai afetar teu peixe, tá? Ele vai consumir isso. Lembra que o peixe está mergulhado na água. Se a tua água tem química, essa química afeta o teu peixe, tá? É como se a gente está envolto de oxigênio, de ar. Imagina que esse ar respirável, em algum momento você se isole num lugar totalmente vedado, selado, e em vez de oxigênio, de ar, o ar normal que tem nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tenha só gás carbônico. Ou tenha um componente outro que vai te fazer mal, né? Ou qualquer outro componente para limpeza, por exemplo, que você possa jatear, né? Então, como ele vai estar mergulhado na água, esse produto vai afetar esse peixe. Então, não pode usar, tá? Nenhum momento e nada, nunca utilize nenhum produto químico para limpar seu filtro, beleza? E inclusive a gente indica que a água que você vai utilizar para fazer a limpeza seja a própria água do aquário.
Ah, eu quero limpar o corpo do filtro por dentro. Eu posso passar água da torneira? Pode, desde que você lave com a água da torneira sem sabão, sem nada química, só água. Você pode usar uma esponja? Pode, uma esponja sem sabão, sem nada. Tipo uma esponja que você acabou de tirar do pacotinho, não coloca sabão, sabonete, detergente, nada. Só passa a esponja para poder tirar ali o excesso de alguma sujeira que tenha ficado na parede do filtro. Joga a água da tua torneira mesmo, né, da sua caixa d'água. Joga esse excesso de água fora, máximo possível, e isso não vai fazer mal nenhum ao filtro. Tá? Mas quando você for limpar as mídias biológicas, é interessante que você utilize água do aquário. Por quê? A mídia biológica contém bactéria, eu já falei das bactérias, a importância da bactéria. Essa bactéria, ela vive numa água excelente para ela, com um pH certinho, com uma temperatura certinha. Né? Então, quando você tira essa colônia de bactéria que está na tua mídia e joga para a água do teu tanque, se o pH for diferente, possivelmente você vai matar as bactérias. Tá? Então use sempre água do filtro para lavar principalmente as mídias biológicas. Beleza, pessoal? É isso. 10 perguntas. A gente levou aí um pouco mais de meia hora, 35 minutos. Veja aí se você pontuou, quantos pontos você fez de 1 a 10, né, se você foi bem. Tem dúvida sobre qualquer um desses caras aqui que eu falei, uma dessas perguntas, eu tenho dúvida, não entendi muito bem. Pergunta aí que eu te respondo, tá? Se não aceitou, não concorda com o que eu falei, qualquer coisa que eu falei, coloca aí também para a gente poder conversar, discutir melhor sobre isso. Eu espero que tenha gostado desse jogo novo talvez da próxima vez eu tente fazer ele menorzinho, né? Ficou bem grande, mas espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem esse conhecimento para aumentar o conhecimento de vocês para quem ainda não conhece do assunto. É isso, um abraço.